Municipal Auditorium in Beaumont, Texas, United States of America. O sermão A Voz do Sinal foi pregado na noite de sexta-feira, dia 13 de março de 1964, no Auditório Municipal em Beaumont, Texas, Estados Unidos da América. May we remain standing just a moment while we read the Word. We'll right straight to the Word tonight, so we won't take too much of the time. Obrigado. Permaneçamos de pé apenas por um momento enquanto lemos a palavra. Vamos direto à palavra esta noite, de modo que não tomemos demasiado tempo. I want you to turn with me tonight to the book of Exodus, and the beginning of the 4th chapter of the book of Exodus. Quero que se voltem comigo esta noite ao livro de Êxodo, e começando com o capítulo 4 do livro de Êxodo. Moses answered and said, but behold, they will not believe my heart is not in my heart, for they will say the Lord has not appeared. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. And the Lord said unto him, what is that in thine hand? And he said, a rod. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. And he said, cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent, and Moses fled from before it. E ele disse, lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. And the Lord said unto Moses, put forth thine hand, and take it by the tail. And he put forth his hand, and caught it. It became a rod in his hand. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E Vamos começar esse culto, celebrar esse casamento. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, porque Tu firmaste a terra, e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Senhor Jesus, mais uma vez estamos em Tua presença, reconhecendo, ó Pai, que precisamos de Ti. Pedimos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, nossos erros, que nesse momento nós possamos entrar na Tua presença. Sim. E que este culto seja abençoado pelo Senhor. Amém. Que cada um aqui possa sentir a presença do Teu Espírito. Abençoe esse culto, essa celebração, esta tarde, que tudo possa sair conforme a Tua vontade, pois nós oramos e colocamos em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar um hino e passamos para o pastor começar a celebração. Vamos cantar o hino número 6. Quem tem área para cantar? Número 6. No espaço cai a chuva lentamente, no céu arco-íris múltiplo, em oração subi ao infinito, ao ver as maravilhas do Senhor. Além das montanhas, vejo o céu dourado, onde o sol despede o viajor. Deus mandou a chuva, muito obrigado, meu eterno Deus, meu Criador. Levanto meu olhar, o Pai me chama, inclino-me a ouvir a voz de amor, e sigo a caminhar, pois Deus me ama, e a
montanhas, vejo o céu dourado, onde o sol despede o viajor. Deus mandou a chuva, muito obrigado, meu eterno Deus, meu Criador. Graças a Deus. Incline sua cabeça por um instante. Somente crê, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Senhor, nosso bondoso Sim, Pai, Jesus. celestial, nós estamos aqui reunidos, ó Pai, cumprindo as suas escrituras. Amém, Jesus. Não só para celebrar um casamento, mas também, Pai, para adorar o teu santo Sim, nome. meu Deus, é verdade. Que o Senhor possa estar conosco. Amém. Cada pessoa que esteja aqui, adentro desse recinto, Sim, possa meu Deus. entender que isso não é só uma festa, mas é uma adoração ao Amém, Senhor, Jesus. pois Assim estamos seja. cumprindo a sua palavra. Sim, Jesus. Ainda mesmo neste ambiente, há curas que podem acontecer, É verdade. libertações, arrependimento. Sim, meu Deus. O Senhor possa ser com cada um. Amém. Toma-nos Jesus. pela sua mão nesta tarde. Sim, meu Pai. O Senhor tem nos ajudado para chegarmos até aqui. Sim, Jesus. E nos ajudará até chegar o dia da sua aparição. Amém, Jesus. Nós nos entregamos a Ti e pedimos que o Senhor seja conosco. Sim, Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a todos. Nós vamos começar primeiramente com a cerimônia. Agora a menininha para entrar. Quando eu te conheci, foi tão lindo. Percebi que encontrei um grande amor. Não foi difícil compreender que nascemos um para o outro, pois foi Deus quem quis unir eu e você. Pois foi Deus quem quis unir você e eu. E disse: ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão.
Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que o usaste de benevolência com meu Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Senhor, abençoe a leitura da sua palavra, que nós possamos ter um bom tempo em torno da mensagem, que cada pessoa possa sair abençoada agora, Pai. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos nesta hora, Pai, pois precisamos todos ser ajudados pelo Teu Espírito. Amém. Sabemos que todos somos necessitados do Senhor. E está este casal, o Senhor possa tomá-los pela sua mão agora também. Que esse reconhecimento, Pai, diante da Tua palavra, possa ser selado para o resto de suas vidas. Amém, Jesus. Nós pedimos a Tua direção nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis vos assentar? Acho que eu tenho que arrumar uma cadeira. Pois bem, estamos aqui hoje para reconhecer diante de Deus o casamento de irmão Micael, irmã Thalita. Eles já são casados, mas não eram ainda casados no religioso. A irmã também hoje se batizou ali, tomando o caminho correto. Todas as coisas deve-se primeiro começar pela casa de Deus. Mas Jesus mesmo disse que primeiro dá a César o que é de César e ao de Deus o que é de Deus. Nós também temos que estar certos pela lei dos homens. Então o irmão e a irmã já eram casados já, quantos anos? 5 anos? 5 anos. E eles acertaram no civil. Aqui está a certidão de casamento, feita no dia 12/11/2021. Foi reconhecido o casamento no civil, no cartório. E agora eles vêm diante do alto de Deus. Não tem nenhum impeditivo deles. O casamento está correto, apesar de não ter começado na casa de Deus. Sempre há tempo para se acertar. Amém. Entenda isto, se não há um impeditivo da parte do marido ou da parte da esposa, então cada casal que não trouxe primeiro diante de Deus deve se plantar diante de Deus. É verdade. Não estamos dizendo de casamento, de pessoas divorciadas, casar novamente, que isso é feito casa a casa. Não é necessário uma cerimônia também, como foi dito para a irmã, para o irmão, mas eles quiseram ter isso, é um direito deles. Como não tem nada que impeça, então nós estamos de acordo em fazer isso. Tudo primeiro começa na casa de Deus, irmão. Quer começar a coisa correta? Começa-se na casa de Deus. Seus filhos, apresenta-o na casa de Deus novamente. Deus deu, então você devolve para Deus. Nós não temos costumes de batizar criança. A Bíblia não fala, o batismo é para arrependimento. Então a gente apresenta as crianças diante de Deus no altar e recomenda que começa dali uma caminhada que normalmente a gente sempre fala, as pessoas vêm diante de Deus pedir a bênção do casamento, pedir a bênção para o filho, só que para por ali.
E esquece que Salomão diz: cria o teu filho no caminho que deve andar, e quando crescer ele não se desviará dele. E é a mesma coisa. Começa-se o casamento, o namoro na casa de Deus e o casamento na casa de Deus. É verdade. Tem tudo para dar certo isso aí. Amém. Então, se você pode acertar, acerte. Eu não digo quando não há uma concordância. Você não vai fazer um brigueiro dentro de casa quando o marido é descrente e a mulher é crente. Ou vice-versa, e um não quer que o outro. Mas ele consente viver bem com você. Então, vai orando em silêncio e a hora que Deus tocar no coração dele ou dela, acerte o mais breve possível isso. É verdade. Nós queremos... As meninas, se quiserem sentar, acho que vai cansar um pouquinho. Nós queremos ser breve, então nós vamos partir para a parte das escrituras. Eu quero tomar um pouco a mensagem Escolhendo uma Noiva, pregada pelo Mombrano, e meditar um pouco no texto que nós acabamos de ler aqui. Foi Gênesis capítulo 24, versículo 12. Onde Abraão, se você voltar para a sua casa, leia o capítulo inteiro, capítulo 24, onde Abraão pede para Eliezer e buscar uma esposa para o seu filho Isaque. E Abraão não queria que buscasse na casa, tirasse dos filisteus ou das pessoas em volta onde ele morava. Ele queria que saísse da sua parentela, da sua casa. E também, no meio do caminho, quando Eliezer foi buscar a Rebeca, ele orou. Ele pediu para Deus, prestem nisso que ele falou. Ele não sabia como achá-la, mas ele colocou diante de Deus, pediu conforme a sua palavra e Deus cumpriu isso. Entenda isso, irmão. Tudo na sua vida começa-se com a oração diante de Deus. Amém. Tudo que você for fazer, primeiro coloca diante de Deus. E talvez não, depois da salvação, escolher uma esposa é a coisa mais séria, a decisão mais importante que o homem deve tomar. E é por isso que o tanto que você orar ainda é pouco. Porque hoje às vezes nós vamos atrás de beleza e esquecemos que o que vale é o caráter. Amém. A beleza, ela acaba um dia. Você primeiro busca-se caráter. Aí você vê se você a ama o suficiente, ou se ele o ama, ou se ela o ama o suficiente para viver a sua vida inteira. Porque nós vamos discorrer um pouco sobre as escrituras, e você vai entender que o natural tipifica o espiritual. Porque se você pegar em Apocalipse, capítulo 21, versículo 9, ali fala que, e veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. O casamento natural aqui tipifica o casamento espiritual entre Cristo e a sua igreja, Cristo e a sua noiva. Amém. O casamento é a forma de legalizar a relação entre a mulher e o homem. Porque no princípio não foi assim. Deus não queria que o homem e a mulher tivessem relações da maneira que conhecemos hoje. Mas quando Eva caiu, a forma de Deus legalizar, porque muitos pregam hoje, falam de frutas, maçã, mas aquilo ali, fique bem claro que ali foi uma relação sexual que não era permitido diante de Deus. É por isso que nasceu Caim e Abel. Se você pegar na escritura, a escritura fala e porém inimizade, quando Deus fala para a serpente, entre sua semente, falando da serpente, e tua semente.
Estava falando de filhos ali. E a forma de legalizar isso foi através do casamento. A Bíblia diz o santo matrimônio. O sagrado casamento. Assim como você deve orar para buscar uma noiva, você deve orar para achar um lugar para congregar no Senhor. Morana fala, não é, eu tenho que falar isso. Poderia simplesmente falar boas coisas aqui, mas diante de Deus, se eu não trazer o Evangelho e não cobrar isso, eu serei cobrado. É verdade. Diante disso. Saiba que, como a Morana fala, não é correto um cristão ficar sem ir na casa do Senhor. Amém. Ele chega a falar, se você não tem uma igreja que você congrega, vai em qualquer uma. E se o amém dela for boa, diga, fique só com amém. Amém. Mas não fique sem ir na casa de Deus. Amém. Não fique sem achar um pastor para te dar a ceia. Porque a ovelha, ela precisa de pastor. Amém. Nós todos somos pastores. Amém. Ninguém... Agora você vai dizer, mas você está dizendo para você ir na sua igreja, porque Deus está na sua igreja. Não, Deus não está na sua igreja, na minha igreja. Deus está em sua palavra. Amém. Fique sabendo que erro de pessoas, erro humano, não é desculpa para você deixar a casa do Senhor. Deus não vai perguntar para você no dia do juízo o que você fez a respeito do erro do irmão. E Ele não vai te condenar pelo erro que você fez ou pelo que você acha que é certo e pelo que eu acho que é certo. Imagine se Deus condenasse pelo que você achasse que é certo. Ou me condenasse, ou te condenasse pelo que eu achasse que fosse certo. O homem não tem misericórdia do outro, não. É verdade. Cada um tem uma rixa com o outro e já quer condenar. Não, Ele não vai perguntar isso. Ele vai perguntar o que é que você fez a respeito de sua palavra. Porque o que está correto é a sua palavra. Que decisão você tomou a respeito entre o certo e o errado da palavra de Deus. Ele deixou a palavra de Deus para nós sabermos o que é certo e o que é errado. É verdade. Então, diante de Deus, nós não temos desculpa. Eu sempre digo, irmãos, quando você para, normalmente você não para sozinho. Normalmente, quando o pai de família, a mãe de família para, o filho para também. É verdade. Quando você vira as costas para Deus, não leva, daqui a pouco você não tem mais força nem para orar mais. É. Não tem força mais nem para tirar o tempinho de Deus. Aí nós queremos ser abençoados. Nós não dizimamos, nós não vamos à casa de Deus, nós não oramos, não tiramos tempo com Deus, sendo que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus. Amém. E a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele fala todas estas coisas, né? Ele está falando para nós não se preocuparmos com as coisas. É verdade. Mas nós não conseguimos cumprir este mandamento. Mas você pode ter certeza, o diabo vai ocupar o teu tempo suficiente para você esquecer da casa de Deus. Mas começa a dar água para a palavra de Deus. Comece a se alimentar da palavra de Deus. Aí vem aquilo que o salmista diz, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Começa a se afastar, você perde a força, você não quer mais nem pisar na casa de Deus. Daqui a pouco os teus filhos estão lá crescendo. Todo mundo quer ver os filhos crescendo no caminho do Senhor. Amém. Mas ninguém quer acompanhar, levá-los eles no caminho do Senhor. Eu sempre digo quando Jesus diz, deixai-me vir as crianças a mim. Eu falo, sabe o que me entristece? Quem não está deixando as crianças irem ao Senhor são nós mesmos, os pais. Porque nem a casa do Senhor nós nos levamos. Aí o filho cresce rebelde. Aí quando o filho queria batizar, você não deixa. Aí quando depois você não consegue mais buscar. Sendo que Salomão já ensinou ali o caminho. Agora você já pensou que se você tomando uma atitude do lado da palavra de Deus, isso serve para vocês que estão começando, tomando a atitude do lado da palavra de Deus, você pode trazer o seu marido, você pode trazer os seus tios, os seus parentes, porque houve uma mudança em você. Se ele não vai, ele te deixa ir, Paulo diz, então continue com ele, mas vai orando em silêncio. Amém.
Foi assim que a mulher de Zaqueu fez. Ela conheceu Jesus, Zaqueu sendo cobrador de imposto, roubava do povo, não queria nem saber de Jesus, não queria saber do Evangelho, mas conforme a oração silenciosa de sua esposa, aquilo foi lhe dando um desejo enorme de conhecer algo diferente. E se tem um fundo clamando, tem outro para responder. Não é isso, assim que a Escritura diz? Um abismo chama o outro abismo. Se Deus está falando com você para se arrepender, para voltar, é porque ainda tem esse clamor. Amém. E ainda tem misericórdia para nós. Mas vamos voltar aqui para as Escrituras. Eu vou trazer algumas coisas e nós também vamos encerrar rapidamente. Em muitas coisas da vida nos é concedido uma escolha. A maneira de viver em si é uma escolha. Nós temos o direito de determinar nossa própria maneira, escolher nossa própria maneira em que queiramos viver. A instrução é uma escolha. Podemos escolher se vamos ser instruídos ou se não vamos ser instruídos. Essa é uma escolha que temos. Certo e errado são uma escolha. Todo homem, todo menino e menina tem uma escolha. Tem que determinar nossa própria maneira, escolher nossa própria maneira em que queremos viver. Tem de escolher se vão tentar viver certo ou não viver certo. É uma escolha. Escolha é uma grande coisa. E é o direito que Deus deu desde o princípio para o homem e a mulher. É verdade. Ele poderia ser um ditador. Falado assim, ninguém vai fazer o que eu quero. Mas não, ele chegou para Adão e Eva e disse, olha, você pode fazer isso e aquilo. Mas o dia que disse aqui você não pode, é uma escolha. O dia que você fizer isso, comer do fruto, que as pessoas confundem ali, o maior erro da humanidade fala que são frutas. Não, ali está falando de relação. Então você morrerá. Foi uma escolha. Deus sabia que o homem ia cair. É por isso que ele, desde o princípio, a Bíblia diz que o cordeiro estava morto antes da fundação do mundo, porque ele sabia que o homem ia cair. Então tinha redenção para ele. Então Deus não é um ditador. Deus te deu o direito de escolher. Você pode escolher entre viver certo ou errado. Você pode escolher pisar aqui hoje e nunca mais pisar. Virar as costas para Deus. Deus não vai te obrigar a fazer isso. Mas se você tem algo em seu coração que veio da eternidade, você não pode ficar longe disso. Saiba disso. Seu destino eterno é uma escolha. E talvez esta noite alguns de vocês vão fazer essa escolha de onde passarão a eternidade antes que este culto termine esta noite. Chegará a hora em que se você rejeitou a Deus muitas vezes, chegará a hora em que você o rejeitará pela última vez. É uma linha entre a misericórdia e o juízo. É uma coisa perigosa para um homem ou uma mulher, menino ou menina, cruzar esta linha. Assim, esta noite pode ser a hora em que muitos tomem sua decisão de onde passarão a eternidade sem fim. A outra escolha que temos na vida, que é a da companheira por toda a vida. Amém. Há um jovem, presta atenção nisso aqui, irmão. A companheira por toda a vida. Eu vou entrar em algumas questões aqui que talvez muitos não irão concordar, mas é a Bíblia. Amém. Se você ficar bravo comigo, fique bravo com quem escreveu. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo. Aleluia. Então, o Brana disse, se vira com ele. Amém. Quando a Bíblia diz que Paulo falou que a Bíblia diz que a mulher não pode pregar, foi Paulo que disse. Paulo falou bem assim, ó, se ainda que um anjo do céu descesse aqui e pregar, ou eu mesmo mude de ideia e pregue um evangelho diferente do que eu tenho ensinado,
que seja maldito, seja anátema. Agora, irmão, você acha que se você brigar comigo, se Paulo falou que se um anjo vier falar para mim que isso aqui está errado, não é para mim aceitar, você acha que a gente vai aceitar um homem falando para a gente, ou outra pessoa falando para a gente que o que nós pregamos está errado? Se ele falou para não mudar a Bíblia, mudar aquilo que foi falado, escrito. Eu quero que você preste atenção nisso. Uma companheira por toda a vida. Lembre-se disso. Porque se você for ali em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, eu acredito que é Gênesis capítulo 13, desculpa. Aí, versículo... Deixa eu só achar aqui, que eu tinha deixado anotado. Eu acho que eu perdi a minha anotação. Aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 23. E disse... E da costela, 22 em diante. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. E trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém. Ambos uma carne. Aí, como é que você pode dizer para mim, irmão, você se tornar uma carne, daí você se separa, como é que você vai falar que a outra faz parte de você? Enxertar o outro? Não tem como. Se você se tornar uma carne, vocês são os mesmos. Entenda que a mulher é a única criatura na criação que Deus não criou originalmente. Se você pegar na criação, ele começou na criação original, ele começou falando, haja luz, começou a falar as espécies, ele criou o homem do pó da terra. Mas a mulher não, a mulher é um subproduto do homem. Foi por isso que a mulher caiu, deu ouvido para o homem, para a serpente. Porque se ela fosse uma criação original, ela não teria caído. Mas a Bíblia diz que ela foi tirada da costela de Adão. A Bíblia diz, o primeiro homem e mulher que foi criado lá, passando o homem à nossa imagem e semelhança, ali em Gênesis capítulo 1, ali foi o homem e a mulher espírito. E depois, no Gênesis capítulo 2, Deus criou o homem barro e colocou aquele espírito. Adão tinha um espírito feminino e masculino nele ali. O que Deus fez? Ele tirou a parte da costela dela, separou o espírito masculino e feminino, colocou o feminino em Eva e ali formou a mulher. Então, quando o homem se casa com a sua esposa, eles voltam a ser um novamente. Como no princípio. Amém. Como no princípio. Em Efésios capítulo 5, 22. Efésios capítulo 5, versículo 22. Em diante disso. Aí ele vem com os deveres da mulher. Ele diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Por enquanto tá bom pro lado do homem, né? Mas já vai chegar. Aqui, as pessoas misturam isso aqui. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, o que eu disse, o natural especifica o espiritual. Há um significado nisso aqui. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos.
Mas aí vem o outro lado, que as pessoas esquecem. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Surrando ela? Ele morreu por ela. Ele tomou os pecados dela e morreu por ela para salvá-la. Amém. E assim mesmo se entregou por ela. Então, apesar que a mulher nunca deve usar-se de autoridade sobre o homem, a Bíblia não dá o direito de o homem fazer a mulher também um capacho. É verdade. Diz para tratar, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Amém. Porque se tornaram uma só carne. Aí ele vem e fala, como é que pode? Você vai machucar a sua própria carne? Você não vai. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Aí ele repete a escritura, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. 1 Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Você quer que seu marido se converta? Se converta primeiro. Amém. Você quer que sua esposa se converta? Se converta você primeiro. Amém. A mudança que você quer no outro, aconteça-se primeiro em você. Faça ele ver você tão alegre na casa de Deus, que ele sentirá desejo de ir à casa de Deus com você. Você está entendendo? Amém. Como a coisa começa a descer, a gente fica esperando uma coisa do outro, sendo que quem conhece a verdade. É por isso que a Bíblia fala do jugo desigual. Aqui aconteceu algo, o irmão conseguiu trazer a irmã, mas poderia que não. Então você cria o seu filho para tentar casar com alguém de dentro da casa de Deus. É garantido? Não. Mas se for a coisa do Senhor, com certeza a coisa andará. E aonde você tem mais chance de achar algo no caminho do Senhor? É lá fora ou na casa de Deus? É dentro da casa de Deus. Amém. Agora, na casa de Deus aí, somos pessoas. Teremos falha, mas não estamos aqui para olhar a falha um do outro. Nós estamos aqui para olhar a Cristo. Amém. O povo amou tanto, viu tanto Deus em Moisés, que Deus permitiu Moisés falhar. Tanto é que ele feriu a rocha, falou com nervosismo, feriu a rocha, e Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Ali. Depois você viu lá no Monte da Transfiguração que ele entrou. Porque nós somos homens, nós temos que falhar. Você tem que entender, irmão, que o seu casamento, ele também vai ser uma questão de fé. Enquanto você querer fazer as coisas por conta própria, sem orar, sem pedir uma direção de Deus, agir no impulso, chegará uma hora que as coisas vão desmoronar. Mas se é um casal cristão, você vai entender que tem hora que você vai passar pelas dificuldades por fé. Você vai saber que Deus abençoou o teu casamento, Deus está no barco com você e é Ele que vai acalmar o mar. É Ele que vai passar com você na tempestade. Aleluia, graças a Deus. Do contrário, casamento nenhum aguenta. Você tem que entender que se você não ceder, chegará uma hora que a coisa não vai.
O Moran chega a falar que a melhor coisa que Deus deu para um homem, depois da salvação, é a sua esposa. Amém. Você entendeu por que você deve orar a favor dela? Orar, jovens que irão casar, que vão buscar, para buscar. Porque é a melhor coisa. Ela pode arruinar com você, ou vice-versa. Você tem que entender isso também. A mulher tem que entender isso, que é a decisão mais importante depois da salvação. É essa mulher que você escolheu que vai criar os teus filhos. Que vai ser a pastora dos seus filhos. Amém. Porque quando você não estiver trabalhando, quem fica lá é ela. Com ele. É verdade. Como é que você quer que seus filhos sejam criados? Você tem que entender que é ela que, quando todo mundo virar as costas para você, é ela que vai estar do teu lado. Amém. Vice-versa. Amém. Não vai ser aquela que depois que ela ficou envelheceu, aquela mais novinha. Não. É verdade. Considerando a vossa vida casta e temor, o enfeite dela não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, de compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível, traje do espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, marido, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Eu creio que se o mundo lá fora ouvisse nós pregar hoje, talvez nós sairíamos presos do culto. Porque vão falar, isso é machismo, você falar que a mulher ela é abaixo do homem. Mas é a Bíblia que fala isso. Não é nós que falamos isso. Porque foi ela perdeu o direito de estar igual ao homem, por enquanto aqui na terra, depois que caiu lá no Jardim do Éden. Foi tirado dele, por isso que a ela não é lhe permitido pregar. Mas isso não quer dizer que nós temos que fazê-lo da mulher, nós temos que tratar ela da melhor maneira possível. Amém. Não ignorância, como nós já vimos muito. Fique sabendo, irmão, que pelas escrituras, tem mais escritura para ler aqui, 1 Coríntios 7, versículo 39, que fala que a mulher está ligada ao marido enquanto o homem estiver vivo. É por isso que eu falo, pela vida toda, isso quer dizer que se você largar ela, você, além de cometer adultério, você é responsável pelo adultério dela. A Bíblia diz que o homem só tem direito de largar a mulher se for por pegar não é um ato de adultério. Do contrário, isso está errado. Está errado, não tem desculpa. Aí vem em casa 2, 3, 4 vezes ali. Por quê? Não escolheu da maneira correta. Você desgraçou a sua vida. Você está pegando a coisa mais importante que Deus te deu, você está jogando fora. É tão importante, irmão, que se depois que a sua mãe morrer, por exemplo, se acontecer de sua esposa falecer, a sua mãe não preenche aquele lugar no homem. O homem dificilmente consegue voltar para a casa da mãe e viver ali novamente. Os filhos não preenchem mais aquele lugar também, porque era parte de você. A mulher não tem direito, entenda que a mulher tem o direito de aceitar sim ou não. Então não vá se empolgando, veja se aquele moço tem caráter. Você não vai te largar, porque sabe que se ele te largar, a Bíblia diz, como Paulo fala ali em Coríntios, você pode ler, se você largar ele, ou ele te largar, você tem que ficar sozinho pro resto da vida. Mas ele me traiu.
A Bíblia fala, vamos respeitar a palavra de Deus. A Bíblia fala que o homem tem direito de casar se a mulher trair, mas não fala que a mulher tem direito de casar novamente. Não fala. Não, mas vale para os dois. Não, a Bíblia não fala isso. É verdade. Por isso que é sério. Mas ninguém deve se separar. E aqueles que não são casados devem se acertar. É claro que há o tempo da ignorância. E não se conhecia as escrituras. Agora que se conhece, agora que eu faço? Volto lá no primeiro esposo que eu tinha? Não vai estragar mais as coisas. E tem a graça, entra debaixo do sangue. As coisas velhas já se passaram e deixa que Deus resolva entre você e Deus isso. Viva bem agora da frente, constituiu a família, já tem outros filhos e tudo. O que faz agora? Viva bem. Não vai estragar, largar aqui, voltar lá e fazer outra bagunça. Mas as coisas certas é isso. Se é de Deus, é perfeito. Então as coisas perfeitas de Deus não é para se estragar, não é para se acabar. Assim é o casamento. É até a morte. É por isso que Paulo diz, eu vou pular as escrituras aqui, mas está ligado a ela até a sua morte. É verdade. E você entende que vocês vão ter discussão, como já tem, vocês já são casados, estão legalizando, nós estamos reconhecendo este ato diante da casa de Deus, diante de Deus. Tem hora que a coisa não vai ficar boa. Agora, qual que é a tua atitude? Você vai largar e voltar para a casa da mãe? Que exemplo você vai dar para os seus filhos? É verdade. Lembra-se, quando as coisas ficam feias diante lá, ela foi a tua escolha. E ele foi a sua escolha. Ninguém te obrigou. Lembre-se, então, você suporta. Amém. E para as coisas dar certo, você sempre tem que dar mais para o outro do que o outro espera. Tem um pastor que fala 80%, ela espera 50%, você dá 80% e espera 20%. E vice-versa. Chegará a hora que as coisas vai ter que, não vai ser conversado que vai se resolver. Vai ser cedendo. Às vezes sem palavras. O Obrana conta a história de Paul Reagan, que todo dia antes de sair para trabalhar, a esposa dele ia até a porta, eles se abraçavam, davam um beijo um no outro, ele ia até o portão, ele virava para ela e dizia, dava tchau, ele ia trabalhar e voltava. Mas um dia eles brigaram, ela queria alguma coisa, ele disse que não, ele falou de uma maneira ignorante, e ela sentiu com aquilo, a coisa não ficou boa. E naquela manhã ele foi trabalhar. E fizeram o mesmo ato. O mesmo costume que eles tinham. Foi até a porta, abraçou, a beijou. Ele foi até o portão, virou para ela. Deu tchau, ela deu tchau. Só que quando ele começou a descer a rua, aquilo começou a lhe pesar. Disse, ela tem me aguentado todos esses anos. Ela tem sido tão boa para comigo todos esses anos. E se eu não voltar? Como será? Eu não posso deixar isso desta maneira. Eu fui tão grosso com ela. O que ele fez? Parece que ele voltou para casa, correndo, abriu o portão. E quando ele entrou dentro da casa, ele ouviu ela chorando atrás da porta. A Bíblia, ele não falou com ela, porque tem hora que você vai tocar no assunto, a coisa fica pior. É melhor ficar quieto. Às vezes você quer acertar, você não quer acertar, eu quero provar que está certo, ou quer arrumar. Tem hora que não adianta falar, que as coisas só vão piorar. Mas o que ele fez? Ele a abraçou novamente. Ele a beijou novamente. Ele foi até o portão novamente, virou e deu tchau novamente. Só que desta vez tinha sentimento. Amém. Entenda isso. Não deixa as coisas virar um costume na tua casa. É verdade. Não deixa a sua esposa virar só a tua amiga. Ela é a tua esposa. Amém. Além de sua melhor amiga, sua companheira, ela é sua esposa. Põe sentimento nisso. Amém, Jesus. Lembre-se que vir na casa de Deus não é só um costume. Põe sentimento. Você está indo na casa de Deus para adorar a Deus.
para louvar a Deus. Isso tem que mexer com a gente. Amém. Você não está. Aquele que te criou, aquele que te salvou, ele preparou um lugar para você ir ali, reunir-se em união com os irmãos e adorar a Ele, e Ele se manifestar no meio ali. Amém, Jesus. Isso tem que tocar no coração das pessoas. Dessa forma, olha, muitos tentarão estragar aquela atmosfera, mas saiba que você deve satisfação para ele e ele para ela. Amém. Não é para a mãe, não é para o vizinho. Você não vai ser ignorante de tudo, mas não deixe em decisões centrais. Não mude os seus costumes, não mude a sua maneira para agradar os outros. É verdade. Você tem que ter convicção, você ensina isso para os seus filhos. Filho, eu sou assim, é desta maneira. Eu já vi pessoas que não bebem, não fumam, aí fazem festa de criança. A festa é para criança e convida os amigos. Esquece que a festa é para as crianças. É verdade. Só que ele não fuma, ele não bebe, vão lá mas os amigos bebem, ele vai lá e coloca a cerveja lá, a tudo. Para começar um aniversário de criança para outro, você está cedendo a corrupção dentro da tua casa, o pecado dentro da casa para agradar os outros. Não permita isso. Amém. A Bíblia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Jesus. Tem horário de ir para o culto, você fala, com licença, eu estou indo para o culto. Amém. Isso não é mal educado, a pessoa for sem avisar. Se tivesse avisado, você ia falar, não, mas nesse horário tem um culto. Isso, a gente tem católico que dá melhor exemplo para nós do que nós nisso. Não mude os princípios da sua casa por causa dos avós, dos pais, dos vizinhos, dos amigos. Isso não. Amém. Os princípios que Deus te deu é para você se manter. O dia que você sair disso daqui, você desmorona. Entra um espírito dentro da tua casa, você não se liberta, não consegue se libertar mais. É verdade. Isso. O homem devia pensar pensar e orar antes de escolher uma esposa. Assim como aquele homem foi buscar, aquele servo, Eliezer, foi buscar a esposa de Isaac. Mas eu quero ler essa história aqui do irmão Grande e nós vamos encerrar, porque não vai dar tempo. Tem muita coisa. É preciso planejar, olhar, orar quando se está escolhendo. Porque por isso nós vemos a palavra da promessa. Ela, a noiva que um homem escolhe, irá refletir o seu caráter. A noiva que o homem escolhe irá refletir o seu caráter. Amém. Você escolhe uma mulher, chega a usar a expressão, uma rainha do sexo, uma Jezabel ali fora, isso é o teu caráter. Isso reflete o caráter. Salomão diz que a mulher sábia edifica a casa, mas se a mulher é daquela forma, você acha que vai edificar a sua casa daquela maneira? Não quer as coisas sérias? Talvez na primeira dificuldade que tiver, vai te deixar. É verdade. Vamos. Eu só quero pegar aqui, vou soltar direto para a história. O irmão Brana conta. Parágrafo 85, acredito. Eu já casei muitos casais, mas isto sempre me faz lembrar de Cristo e sua noiva. Um dos casamentos que realizei aqui, faz algum tempo, foi a coisa realmente notável na minha vida. Foi há vários anos, quando eu era apenas um jovem ministro. Meu irmão estava trabalhando na PWA e eu não sei se alguém ainda se lembra disso ou não. Alguém tão velho quanto eu. E aquele era um projeto que o governo tinha e meu irmão trabalhava e a cerca de 30 milhas estavam cavando alguns lagos, um projeto para a conservação.
E havia um rapaz que trabalhava lá com ele de Indianápolis, mais ou menos 100 milhas acima de Jeffersonville, onde eu moro, ou morava. E ele disse ao meu irmão, certo dia, disse, Doc, ele disse, eu vou me casar se apenas tivesse suficiente dinheiro para pagar o pregador. Disse, eu tenho dinheiro suficiente para minha licença. Porém disse, não tenho dinheiro suficiente para pagar o pregador. Doc disse, bem, meu irmão é pregador e ele pode casá-los. Ele disse, ele nunca cobra as pessoas por coisas assim. Ele disse, você poderia lhe perguntar se ele me casaria? Bem, aquela noite meu irmão me perguntou, eu disse, se ele nunca se casou antes, nenhum deles e tudo deles estiver bem, ele disse, bem, sim, eu lhe perguntarei. E eu disse, se for assim, diga-lhe para vir. Deste modo, quando chegou o sábado, o rapaz veio. Tem sido uma grande coisa para mim. Sempre rememorar isto. Tarde chuvosa, um velho carro Chevrolet com faróis amarrados, com um arame que encostou na frente. Pouco depois que eu tinha perdido minha esposa e eu estava morando sozinho em 2 cômodos pequenos. E Doc estava ali comigo esperando por eles. E um rapaz saiu do carro. Ele certamente não parecia um noivo. Para mim, ou não parecia para qualquer um. Eu suponho, sim, eu podia comprar um par de sapatos razoável por $1,50 e ele calçava um par que estava gasto. A condição que o casal fosse casar. E suas calças estavam bem soltas. E ele vestia uma destas velhas jaquetas tipo camurça. Eu não creio que algum de vocês mais velhos se lembraria. Parecia que tinha passado por uma máquina de lavar sem ser enxaguada. E estava amarrada, e assim a beira levantada. E uma pequena dama saiu do lado com um pequeno, daqueles pequenos vestidos achadrezados. Eu não sei, eu cometi um engano chamando esse tipo de tecido certa vez. Eu creio que se chama e assim era. Eu disse isso errado novamente, eu sempre estou fazendo isso. Ela saiu do carro e eles subiram os degraus e quando entraram, a pobre criatura, eu suponho, ela praticamente tudo que vestia era uma saia e ela não calçava sapatos praticamente. Ela tinha viajado pedindo carona desde Indianápolis. Tinha um pequeno cabelo caído nas costas, numa espécie de longas tranças nas costas. Parecia muito nova. E eu lhe disse, você tem idade suficiente para casar? E ela disse, sim, senhor. Sim, senhor. Eu disse, eu tenho permissão por escrito do meu pai e mãe. Ela disse, eu tive de mostrá-la ao tribunal para obter minha licença. Eu disse, muito bem. Eu disse, gostaria de conversar com vocês um pouco antes de realizar este casamento. Eles se sentaram e o rapaz ficava olhando em volta da sala. Precisava urgente de um corte de cabelo. E ficava olhando em volta da sala. Ele não estava me escutando. Eu disse, filho, quero que escute o que estou dizendo. Disse, sim, senhor. Eu disse, você ama esta moça? Ele disse, sim, senhor, eu amo. Eu disse, você o ama? Sim, senhor, eu amo. Obrigado. Eu disse, agora, você tem um lugar para levá-la depois de se casarem? Disse, sim, senhor. Eu disse, muito bem, agora. Eu disse, quero lhe perguntar uma coisa pelo que entendo. Você está trabalhando aqui nesta PWA? Ele disse, sim, senhor. Era um cerco de $12 por semana. Eu disse, você acha que pode sustentá-la? Ele disse, eu farei tudo o que puder. Entenda que todas as decisões que você tomar não são só suas. Você não é mais aquele solteiro. Você tem uma família para criar, para cuidar. Então tem hora que nós temos que engolir certas coisas. Porque você lembra que você tem que sustentar lá dentro de casa. Amém. Se a coisa não está boa ali onde você está, ore a Deus, procure outra coisa melhor, mas não vá
largando as coisas do jeito que tem, porque a família padece depois. É verdade. As coisas não vão para frente, porque nós não... O que você tem que ter é equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrio para mudar a atmosfera. Você vê que a hora que ela começar a bater as panelas mais forte porque ela está nervosa com você, isso vai acontecer porque nós somos muito desligados. Tenta mudar um pouco, vai lá lavar a louça também. Só não vai quebrar o prato, porque senão vai ficar pior. Mas vai lá também lavar a casa, vai mudar a atmosfera. Mesmo que não saiba, É verdade. dá o primeiro passo primeiro. Assim também. Às vezes o marido não está bem. Chega cansado, não está bem. Você também tem que entender isso. Prepara. Você pode fazer alguma coisa por ele? Faça. Eu disse, bem, você está bem. Eu disse agora, se ele sair e perder o emprego, irmã, o que você fará? Irá correr de volta para casa, para a mamãe e o papai? Ela disse, não, Senhor, vou ficar com ele. E eu disse, que me diz, Senhor, se você tiver 3 ou 4 filhos, nada para alimentá-los, e não tiver nenhum trabalho, o que você vai fazer? Mandá-la embora? Disse, não, Senhor, eu vou me esforçar e prosseguir. Nós venceremos de algum modo. E aí que eu falo que nessas horas que a fé entra. A Bíblia diz, Davi fala, eu sou velho e fui moço. Eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Creia nisso, a hora que não tiver, Deus vai sustentar, cara. Amém. É verdade. Deus vai sustentar aquela. Disse, não, Senhor, eu vou me esforçar e prosseguir, nós venceremos de algum modo. Eu me senti pequeno e vi que ele realmente amava e eles se amavam um ao outro e eu os casei. Eu vou pular a outra história que ele vem e fala, mais um tempo depois, um pouco antes, ele tinha casado um casal de ricos, filho de milionários. Diz que teve que até ensaiar várias semanas para o casamento. Só que um dia ele foi visitar aquele casal rico. E assim fui visitá-lo. E ele disse que quando ele parou do lado da porta, quando ele estava subindo a porta do casal rico, as maçanetas de ouro, ele ouviu eles brigando. Eles estavam brigando porque eles tinham ido a um baile. Imagina se eles estivessem na casa de Deus, não teria esse problema. Mas tinham ido a um baile antes, e ela tinha dançado com o rapaz, ou o rapaz tinha dançado, ou a mulher tinha dançado com ele. E estavam discutindo por causa disso. Você vê que desgraça para a família? E quando o irmão Brana bateu na porta e eles viram que era o irmão Brana, eles logo se pularam do sofá, pegaram na mão e abriram a porta. Bom dia, irmão Brana. O irmão Brana perguntou como que eles estavam. Disse que estavam bem. Mas o irmão Brana disse, fazendo uma coisa que eles não eram. Se passando por algo, por mais que ele dissesse, o teu testemunho, aquilo que você faz, é mais alto, fala mais alto que suas palavras. Um lar perturbado. É que eu falo, tem casamento que não deixa o teu casamento se tornar suportável. Ou tem os insuportáveis, tem aquele suportável que você só está se arrastando. Não. Não deixe de fazer isso. Você tem coisa melhor, você tem os joelhos para dobrar, você tem a maneira de mudar a atmosfera da tua casa. Você é criador da atmosfera. Amém. Você pode fazer isso. É verdade. Não deixa. Mas ele disse, mas um dia ele foi visitar aquele casal que ele casou, o casal pobre, que não tinha nem sapato direito, nem cabelo. Ele vem falando aqui. Aí ele diz assim, eu pensei, você sabe, logo ali na baixada, do outro lado do rio ali, onde este outro casal foi parar, eu pensei, um sábado à tarde eu darei uma escapada até lá e verei como eles estão saindo, falando do casal pobre. Nós vamos ler isso aqui e nós já vamos encerrar. Assim eu, com o rosto sujo, de macacão sujo, com minhas ferramentas, eu pensei, vou dar uma espiada neles. Eu fui de mansinho, como procurando isoladores que tinham sido arrebentados por raios ou algo assim. Ele trabalhava na companhia elétrica. Enquanto caminhava ao longo do fio telefônico dos cabos elétricos, ao longo do rio, e lá estava um velho Chevrolet que estava estacionado em frente. Cerca de um ano mais tarde,
depois que tinha feito o casamento deles. E a porta estava aberta e pude ouvi-los conversando. O outro estava brigando. E esse aqui, assim parece coisa de hipócrita, porém eu me aproximei o bastante até poder ouvi-los, ver o que estavam dizendo. Eu fiquei ali e só queria saber por mim mesmo. Eles tinham pegado um trailer, tinha feito a casa, feito uma porta lá. Eu gosto de verificar e ter certeza de saber do que estou falando, e assim que faço acerca da palavra de Deus. Ela é verdade ou não é verdade? Ele cumpre a sua palavra ou não cumpre sua palavra? Se não cumpre a sua palavra, então ele não é Deus, está vendo? Se ele de fato cumpre a sua palavra, ele é Deus, está vendo? E assim eu queria ver como eles estavam se saindo. E me movi quietamente para o lado bem de mansinho. E ouvi dizer: ó, querida, eu queria tanto comprar aquilo para você. Ela disse: agora olhe, querido. Ela disse: esse vestido está bem. Ela disse: ora, está ótimo. Disse: eu fico grata por isto. Porém, veja, eu me aproximei de mansinho de modo que pudesse olhar através da fenda. A casa é buraco que tinha. Onde a porta tinha sido aberta ali no vagão, e ali estava ele, sentado ali, ela no seu colo, e seu braço em torno dela, e o braço dela em torno dele. E ele estava com um destes velhos chapéus de aba larga virada para baixo. E tinha feito um pequeno furo amassando o topo e tirado seu cheque de pagamento daquilo. E ele estava pondo em cima da mesa, disse: tanto para mantimento, tanto para seguro e tanto para o carro. E eles não conseguiam equilibrar as contas. Vinha saber que ele tinha visto um vestidinho lá numa vitrine no qual estava do olho, fazia algumas semanas, que custava $1 e pouco. Ele queria comprá-la, comprar para ela. Disse: bem, querida, você ficaria tão bonito nele. Ela disse: mas querida, eu tenho um vestido. Um vestido, e nós, às vezes, estamos guarda-roupa caindo lá, e as coisas não estão boas. Eu realmente não preciso dele, está vendo? E aquela pequena rainha. E eu me afastei para cima, e eu podia ver a torre do topo da outra casa, da casa dele. Eu fiquei ali, olhei por alguns minutos, eu pensei: quem é o homem rico? Pensei: Sibyl Brana, se você quisesse escolher qual dos lugares aonde iria, para mim, eu não escolheria aquela coisa atraente no topo da colina. Eu escolheria esse caráter aqui embaixo. Amém. Como uma verdadeira construtora de lar. Alguém que me amasse e ficasse comigo. Alguém que tentasse construir um lar e não o esfolando por tudo, por coisas finas. E alguém que estivesse com você, parte de você. Amém. Isso sempre ficou comigo. Como foi isso? Um escolheu uma moça bonita, o outro escolheu o caráter. Agora, essa é a única maneira que você poderia escolher. Primeiro, procure caráter. E então, se você a ama, ótimo. Então, Amém. se case. Aleluia. Uma hora fala: se você a ama que você não pode viver sem ela, então você se casa Amém, Jesus. com ela. A maneira correta de um homem e uma mulher viver é se casando. Amém. Nós vamos nos pôr de pé. Nós pulamos muita coisa, mas até passou um pouco do horário. Vamos ver aqui. Queria que vamos ler aqui o Salmo. Eu quero ler o Salmo 128. As alianças estão aí. Vou pegar as alianças e pôr aqui no meio da Bíblia. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e se irá bem, e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera, aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém. Como eu disse, tudo começa na casa do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Como nós já havíamos anunciado, está a certidão de casamento. O casamento está legalizado, portanto nós podemos fazer ele no religioso, na igreja, a cerimônia. Eu quero a atenção de todos aqui. Quero que vocês entendam que isso aqui não é uma festa só. Isso aqui não deixa de ser uma adoração. Amém. Não deixa de ser um culto. Amém. Entendeu? Então, não deixe de ser uma oportunidade para largar, para voltar para Deus, Amém. para você se consertar. Isso aqui é uma forma de adoração, pois estamos cumprindo as Escrituras. Amém. Agora, bom, nós vamos, não é fazer os votos, nós vamos renovar os votos de casamento, que vocês já são casados. Quando você deu a palavra para ela, saiba que você já casou-se com ela potencialmente. Aqui é a conclusão do ato. Então, a palavra que você deu, quando a mulher dá a palavra para o homem dá a palavra, então eles já estão casados. É por isso que o namoro cristão é para se conhecer. Não é de beijos e abraços, porque a partir do momento que você faz isso, você se compromete, você tem a obrigação de casar com aquela mulher. A obrigação de casar com aquele homem. Porque do contrário você está cometendo adultério. A forma de legalizar isso é através das Escrituras. Amém. Eu creio que não tem aqui nada que, nenhuma objeção, ninguém que possa trazer uma objeção sobre esse casamento. Como eu disse, os irmãos já são casados. Então, eu acho que eu não preciso fazer essa pergunta, se há alguém contra aqui, esse casamento fale agora, se cale para sempre. Creio que a maneira, vocês já são casados e todo mundo já se conhece desta forma aqui. Agora, o irmão Brana fala de um casal que todo ano ia no altar e renovava os seus votos. Isso é uma boa coisa a se fazer. Eles iam lá e um aceitava o outro no altar, orava, se abraçava, isso aí. 50 anos de casado, todo ano voltava fazendo a mesma coisa. Amém. Isso aí é uma coisa maravilhosa. Você não custa nada você tirar um tempo para renovar os seus votos em casa mesmo, diante das Escrituras. Não precisa ser na igreja. Passa da tua casa o altar. Né? O irmão ou a irmã tem alguma coisa para falar para o irmão? Ou para... Então eu vou falar. O irmão aceita a irmã Thalita como sua esposa. Agora, na hora até a morte, independente se ele ficar doente, se ele perder o emprego. O dia que ninguém quiser, você sabe que a hora que tem dias, momentos que ele não vai estar bem, não aceita ela, ou ela no caso, ela também não estará bem, não aceita ela como legítima esposa. Sim. A irmã aceita ele como seu legítimo esposo. Lembre-se que é até a morte, tá? Leva bastante tempo, né? Lembre-se que o significado dessa aliança, vocês nunca devem tirar isso aqui do dedo. É claro que há trabalho que vocês têm que tirar, mas o homem não se deve colocar. Isso aqui significa que não tem fim. A aliança é redonda. Ela significa que ela não tem princípio nem fim. Ou nem que seja uma de moeda, alguma coisa. Esse negócio de aliança de namorado não existe. A aliança é para noiva, é para casado. A partir do momento que o menino coloca, alguém coloca uma aliança no dedo, está dizendo que ele está comprometido para casar aquilo ali.
Lá no templo, antigamente eles usavam as dracmas, a mulher usava a coroa de dracma, que tinha pedra, e cada pedra significava alguma coisa, fidelidade, ali, amor. E se ela perdia uma, quando o marido chegasse e perdesse aquela que era de fidelidade, ele sabia que ela o traiu. Era levada diante do sacerdote e tirava. Hoje o que ficou para nós é a aliança. Então, isso aqui nunca deve se afastar de você. Procure isso. Eu sei que hoje as coisas estão caras, mas se pelo menos uma simples, procure usar. Isso simboliza que você está casado. A maneira que você se porta simboliza que você é cristão. Vamos orar? Senhor Deus. Sim, meu Deus. Pai Celestial. Aqui está esse casal, ó Pai. Sim, Jesus. Chegou diante de Ti. Como nós já dissemos, Pai, eles já são casados há algum tempo. Mas agora eles acertaram este ato diante do Senhor. Amém, Jesus. Que o Senhor possa os abençoar Sim, todos Jesus. os dias de sua vida, Pai. Sim, Jesus. Que o seu lar possa ser cheio do Espírito Santo. Amém, Jesus. E criar os seus filhos no caminho do Senhor também, Sim, meu meu Deus. Deus. Que isso aqui, ó Pai, as pessoas entendam que isso aqui não é uma desgraça, mas é uma bênção na vida de cada um. Que o Senhor, assim como Cristo casará com a sua noiva, lá nas bodas do Cordeiro, que o Senhor possa abençoar esse casal aqui, Pai. Amém, Jesus. Isso aqui é um tipo do que acontecerá. Sim, meu Em Deus. nome de Jesus Cristo, tome este lar, tome cada coração dessa esposa, desse esposo, e que cada um possa ser sensível um ao outro, Pai, e a Teu Espírito Santo. Ele possa saber, primeiro Deus, depois minha esposa, depois meus filhos, depois vem o resto, Pai. Que o Senhor possa ser a primazia na casa deles, quando as coisas estiverem difíceis, quando as coisas não estiverem apertadas para todos os lados, eles possam saber que eles possam olhar para o alto e dizer: meu socorro vem do Senhor. Amém. Em nome de Jesus Cristo, abençoe este casal. Sim, meu Deus. Que o Senhor possa tomá-lo em suas mãos. Sim, Que possa meu ser um Deus. exemplo de cristão, ó Sim, Pai. Jesus. Como eu digo, eu sempre creio que quando um também se converte, outros se convertem atrás também. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção e declaramos, Pai, como eles já são maridos e mulher, mas no Senhor, Pai. Uma Amém. família abençoada pelo Senhor. Sim, meu Nós te agradecemos. Amém. O irmão agora vai pegar a aliança que cabe no dedo dela, vai colocar lá. E a irmã vai pegar a aliança e colocar. Vocês nunca estiveram separados, né? Mas vocês estão agora abençoados pela graça do Senhor. Que o Senhor possa abençoar. Amém. Amém.